Olá, olá pessoal, sejam muito bem-vindos de volta aqui no canal. Eu sou o Rafa Coitinho e hoje a gente vai para o último episódio em Analisando Livros, analisando aqui o livro O Milagre da Manhã do Hal Elrod. Então a gente já teve o vídeo 1, onde a gente fez toda a introdução e foi até o capítulo 3. A gente teve o vídeo 2, onde a gente foi do capítulo 4 ao capítulo 6. E agora nesse último vídeo a gente vai então do capítulo 7 até o final do Milagre da Manhã do Hal Elrod. Tá ok? Antes de a gente começar, então, eu peço que se você não é inscrito no canal ainda, você já se inscreva, você já ative aí também o sininho de notificações e se você gostar desse vídeo, eu te convido a curtir e a compartilhar com o maior número de pessoas que você puder, porque isso ajuda muito o canal a crescer e principalmente nesse início onde o canal está começando, a sua ajuda vai ser muito bem-vinda, vai ajudar muito com que o canal cresça e a gente possa aí se motivar a criar e a produzir outros vídeos para você e para todas as pessoas aí que acompanham o canal. Beleza? Mas vamos lá, chega de papo então, vamos iniciar então essa análise aí do último episódio aí, o vídeo 3 do Milagre da Manhã aí do nosso amigo Hal Elrod. Para a gente iniciar então esse capítulo 7, que leva aí o subtítulo de O Milagre da Manhã de 6 minutos, o Hal então sugere alguns passos que rapidamente aí em 6 minutos, se a gente não tem muito tempo de manhã, que em 6 minutinhos a gente já consegue fazer e vão aí ajudar bastante para que o nosso dia seja um dia melhor, seja um dia satisfatório. Então já logo na introdução, um autor aí chamado Matthew Kelly, ele nos dá uma citação aí que eu vou ler agora, então abre aspas, ele diz assim: por um lado, todos queremos ser felizes, por outro, todos sabemos o que nos faz felizes, mas não fazemos isso. Por quê? É simples, estamos ocupados demais, mas ocupados demais fazendo o quê? Tentando ser felizes. E dentre então esses 6 minutos, o Hal já sugere como primeiro minuto, aí, o primeiro passo, que a gente procure acordar de uma maneira mais tranquila, mais calma, que a gente procure passar esse primeiro minuto em silêncio, através de uma autorreflexão ou através de uma gratidão, de uma oração, enfim, que a gente acalme a nossa mente, que a gente acalme o nosso corpo, que a gente não saia já se disparando aí para um dia frenético, que a gente utilize esse primeiro momento aí, esse primeiro minuto, ficando em silêncio e fazendo uma autorreflexão, nos acalmando para a gente começar o dia de uma maneira mais tranquila. Como passo 2, então, nesse segundo minuto, o Hal nos orienta a gente ler em voz alta as nossas afirmações diárias, as nossas afirmações positivas, para que a gente consiga se concentrar em quais são os nossos reais objetivos, quais são as coisas que são prioridade, que são mais importantes para a gente no decorrer aí da nossa vida, para que a gente lembre que a gente tem potencial ilimitado para a gente conseguir conquistar isso. Então ele sugere justamente que nesse segundo minuto a gente foque nessas afirmações positivas para que a gente automaticamente comece a fomentar uma motivação interna que vai despertar aí para que a gente tenha um dia muito mais motivado, com objetivos muito bem definidos e muito bem traçados. Para o terceiro passo ou o terceiro minuto, o Hal então sugere que a gente visualize as coisas. Então, se a gente tiver um quadro, por exemplo, onde a gente tem algumas imagens de coisas que a gente almeja, que a gente quer, a gente pode olhar para aquele quadro e pode sonhar com aquilo. Ou se a gente não tiver, a gente pode mesmo fechar os olhos e através do nosso pensamento a gente se imaginar vivenciando aquilo, sentindo aquelas experiências. E na sequência a gente vai então pensar em como vai ser o nosso dia. Então a gente vai visualizar a gente chegando no trabalho, a gente cumprimentando nossos colegas, a gente tendo um dia extremamente agradável, onde a gente passa por qualquer eventual obstáculo que apareça de uma maneira bem tranquila, a gente supera as coisas com muita facilidade. Então a gente vai visualizar todo o decorrer do nosso dia antes de realmente aí entrar de forma efetiva no nosso dia através das visualizações. Para o quarto passo ou quarto minuto, o Hal nos sugere que a gente escreva aí em um papel, em um caderno, alguns fatos motivadores que nos geram gratidão, que fazem com que a gente se sinta grato. E aí a gente escreva aí algumas coisas que a gente se orgulhe e alguns resultados que a gente se compromete a atingir nesse dia novo aí que tá para acontecer. E aí ele diz que com isso a gente acaba criando aí um estado mental extremamente poderoso e altamente motivador.
Já para o penúltimo passo, aí, o passo 5 ou o quinto minuto, o Hall sugere que a gente pegue algum livro de autoajuda, de autoconhecimento e a gente leia 1 ou 2 páginas e ele fala que com isso a gente vai conseguir descobrir alguma coisa nova, entender alguma novidade que a gente pode eventualmente estar aplicando e transformando o nosso dia com essa coisa nova aí que a gente aprendeu, que a gente leu já logo no comecinho da manhã. E para finalizar então, o passo 6 ou o 6º minuto, o Hall então finalmente sugere que a gente mexa o nosso corpo, que a gente faça algumas flexões, alguns polichinelos, enfim, que o objetivo desse último passo, desse último minuto, é a gente acelerar um pouco os batimentos cardíacos, com isso aumentar a energia e aumentar o nosso grau de concentração para dar sequência no nosso dia. Iniciamos então o capítulo 8, onde o subtítulo é Customizando o seu milagre da manhã. E já logo no início, o Hall então fala da questão do horário. Ele fala que tem pessoas, por exemplo, que não têm o costume de acordar cedo ou mesmo tem uma agenda diferenciada que não tem como levantar cedo. Então, na realidade, embora o milagre da manhã possa trazer muito mais benefícios para quem faz, quem aplica ele pela manhã cedo, na realidade ele pode ser aplicado em qualquer horário do dia. Na sequência, o Hall nos fala quando, por que e o que comer de manhã. E aí ele relata algumas questões que a gente deve levar em consideração na hora que a gente vai, tanto no mercado comprar os nossos alimentos, na hora que a gente vai escolher os nossos alimentos, na hora que a gente vai comer. Então ele sugere que a gente faça refeições de manhã mais leves para a gente não ter um gasto de energia voltado para o estômago ao invés de voltado para o cérebro, para a nossa mente. Então ele dá algumas sugestões, fala que a gente deve ter uma dieta rica em alimentos vivos, seriam frutas, verduras, que isso vai nos dar mais energia, isso vai nos proteger de doenças. Então ele traz diversas considerações que a gente deve levar aí para nós. E aí ele fala ainda também de uma receita de um milagroso shake, que eu vou fazer um outro vídeo no canal, onde eu vou trazer então para vocês essa receita do shake. A receita aí do que ele chama de smoothie, que é um shake energético que vai ser extremamente benéfico para você ter muito mais energia para o seu dia. No item seguinte, então, o Hall nos fala da importância de que o nosso milagre da manhã esteja totalmente alinhado com os nossos objetivos, com os nossos sonhos. Que de nada adianta a gente fazer aí nossas afirmações, nossas visualizações, se isso não tiver uma conexão com o que a gente realmente busca, com o que a gente realmente quer. E aí no item seguinte, ele dá uma dica então muito útil para a gente conseguir aí vencer aquela tal da procrastinação. Então ele fala que para a gente vencer isso, para a gente conseguir superar a procrastinação, a gente deve tentar fazer as tarefas mais árduas, mais difíceis primeiro. E aí vencendo elas, isso vai nos motivar, vai nos dar gás para que a gente consiga dar sequência às demais aí tarefas, às demais questões aí que a gente vai ter no nosso dia. E para a gente finalizar o capítulo 8, já entrando aqui então nas considerações finais desse capítulo 8, eu vou ler um lembrete que o próprio Hall deixa para a gente aqui no livro. Ele diz assim: lembre-se, o momento em que você aceita total responsabilidade por tudo em sua vida é o momento em que você reivindica o poder para mudar qualquer coisa em sua vida. Então, com isso, a gente termina e a gente finaliza o capítulo 8. Já dando início, então, ao capítulo 9, que leva como subtítulo de insuportável a imbatível. E eu vou aproveitar e vou ler então uma citação aqui muito bacana de um carinha aí chamado Jim Rohn e que diz assim, abre aspas: motivação é o que faz você começar. Hábito é o que faz você continuar. E aproveitando a deixa do Jim Rohn, o Hall então nos fala que não há nenhuma habilidade mais importante de a gente aprender e dominar do que controlar os nossos hábitos. E que os nossos hábitos eles são comportamentos regulares que geralmente tendem a ocorrer de forma subconsciente. E para a gente entrar então de uma forma um pouquinho mais aprofundada nessa questão do poder do hábito, dos hábitos, o Hall nos fala que a maioria das pessoas fracassa em novos hábitos porque elas não sabem o que esperar. E aí então ele traça aí uma espécie de guia durante 30 dias, onde ele divide de 10 em 10 dias. Então a gente tem uma primeira etapa de 10 dias, uma segunda etapa do 11º ao 20º dia e uma última etapa do 21º
ao 30º dia, onde ele comenta o que tende a ocorrer dentro dessas etapas. A fase 1, então, que vai do 1º ao 10º dia, ele considera aí como sendo a fase insuportável. Mas ele diz que, embora ela aparente ser insuportável, a gente é capaz e a gente vai conseguir vencer aí tranquilamente, que ela é uma fase apenas temporária. Na segunda fase, que vai do 11º ao 20º dia, ele diz então que é a fase desconfortável, que é onde a gente já superou aquela primeira parte, aquela primeira etapa de insuportável, mas a gente ainda sente desconforto, a gente ainda não está habituado, a gente ainda sente que aquilo não faz parte da gente. E aí sim, quando a gente entra então na terceira fase, que seria do 21º ao 30º dia, aí então a gente consegue internalizar aquilo, a gente consegue realmente criar aquilo um hábito e aí a gente passa a se tornar então imbatível naquele novo hábito. Bom, beleza, agora que a gente já sabe então que com 30 dias a gente consegue criar aí um novo hábito, a gente entra assim no capítulo 10, onde o subtítulo leva O Desafio de um Milagre da Manhã para a Mudança de Vida em 30 Dias. E aí a gente já aproveita a citação do Neale Donald Walsch, que fala: a vida começa no final da sua zona de conforto. E o Hall nos convida então a encarar aí um desafio de criar o hábito de fazer o milagre da manhã durante pelo menos aí 30 dias. E aí ele justifica que com isso a gente vai conseguir conquistar alguns benefícios, algumas recompensas. E dentre elas então a disciplina, a clareza e o desenvolvimento pessoal. E aí, a disciplina, então, seria a capacidade crucial para fazê-lo cumprir os seus compromissos. A clareza, o poder que você gerará se concentrando no que é mais importante. E o desenvolvimento pessoal talvez seja o único fator determinante mais significativo para a gente alcançar o sucesso. E ele nos diz ainda que se a gente praticar os salvadores de vida que a gente aprendeu então no vídeo 2, a gente vai então estar experimentando todos os benefícios físicos, emocionais, intelectuais, espirituais do silêncio, das afirmações, das visualizações, da leitura e da escrita. E para a gente concluir o capítulo 10 e já aproveitando aí para finalizar, para concluir essa análise de um milagre da manhã de uma maneira geral, ele fala então que não importa quem a gente foi no passado, o que importa é o que a gente vai fazer agora no nosso presente para poder modificar o nosso futuro. E que o lugar que a gente está hoje, a posição que a gente está hoje, ela é exatamente o que a gente foi, o que a gente projetou no passado. E que de que forma que a gente vai modificar o nosso presente agora é o que vai dizer quem que a gente vai se tornar lá no futuro. Com isso a gente conclui então a análise do Milagre da Manhã, tá? Ele tem mais alguns tópicos de consideração, de bônus no final, mas aí sugiro que você adquira o livro aí para poder ter acesso, tá? Então a gente finaliza a análise de um Milagre da Manhã do Hal Elrod por aqui. Tá? Muito obrigado pela tua audiência, muito obrigado por ter acompanhado aí e ter estado comigo no decorrer desses 3 vídeos. Se você não assistiu os 2 vídeos anteriores, sugiro que você assista, tá? E logicamente vou aproveitar o momento para pedir que se você ainda não é inscrito no canal, você se inscreva, ativa também aí o sininho de notificações para estar recebendo tudo em primeira mão assim que eu postar. E se você gostou desse vídeo, gostou dessa série e gosta dos nossos conteúdos, eu te peço também que você curta esse vídeo e que você compartilhe com a maior parte dos amigos aí que você puder, enfim, compartilha com todo mundo que você puder, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Beleza, gente? Muito obrigado, fico por aqui e em breve vamos escolher aqui na nossa prateleira qual que vai ser o próximo livro então que a gente vai analisar. Se você quiser deixar a tua sugestão aqui no comentário, a gente tem aqui algumas ideias já de livros que a gente pode estar trabalhando aí nos próximos episódios, então você pode deixar teu comentário aí se tiver algum em especial que você queira que eu analise, beleza? Vou ficando por aqui, muito obrigado, fiquem com Deus e a gente se vê num próximo vídeo.